Olá, boa noite. Começando mais uma jornada ABMN ESG. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho, 19 horas. E a gente vai falar sobre o consumidor consciente e as narrativas de comunicação para esse consumidor consciente. Eu vou esperar um pouco as pessoas chegarem. O nosso convidado já está aqui, deixa eu acenar para ele, Guilherme. Aliás, eu vou chamar o Guilherme, Ana Cecília também. Já vou chamar o Guilherme para ele ficar aqui. Vamos ver. Guilherme, você tem que me chamar, me pedir. Pede para eu te aceitar. Tem uma solicitação sua. Espera. Daqui a pouquinho o Guilherme vai aparecer enquanto as outras pessoas também têm tempo de chegar. Opa, opa, tá vindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Vamos Tudo. conversando um pouquinho enquanto as pessoas não chegam. Vamos. É a primeira vez que você está participando da nossa live on. Então é sempre uma oportunidade aqui de fazer um plim-plim, né? Fazer um merchan aqui da nossa live on, que acontece a cada 15 dias aqui no canal da ABMN. E a live on é um produto de um projeto chamado Jornada ABMN ESG, né? E esse produto, ele tem a intenção de colocar a sustentabilidade na pauta, e a gente tem uma série de atividades que acontecem dentro da jornada BMN. Então, a gente faz cursos, mentorias, nós temos palestras. No mês passado, nós lançamos o nosso videocast, que está lá no nosso canal. O segundo episódio está indo ao ar agora no dia 27 de julho e vai falar sobre diversidade na prática com a Thalita Gelensky. Não sei se você conhece, mas enfim, ela é uma fera, né, da Blend Edu. E a Sonera Arip vai conduzir essa conversa. E, enfim, esse é o mais novo projeto que a gente está fazendo. Então, agora no dia 24 de julho, lá no canal da BMN, segue a gente lá, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar conversando com a Thalita Gelensky. Bom, hoje é terça-feira, dia de promoção também. A gente faz sempre uma promoção no dia do nosso Live On para quem é pessoa física e gostaria, né, de virar sócio da BMN, né? Você vai lá no site, hoje a gente tem um cupom de desconto novo. Vai lá no site www.abmn.com.br, coloca o código ABMN em maiúsculo 20. Esse é o nosso cupom de desconto. Você entra lá, vai na aba Membresia, Pessoa Física, clica em Associe-se e coloca esse código, né? E com esse código até hoje, 23,59, você recebe um desconto de 20%. Dá uma olhadinha lá, que são várias vantagens, super vale a pena. Você vai estar super atualizado no que é a pauta do marketing da comunicação contemporânea. Bom, Guilherme, você quer se apresentar ou você quer que eu te apresente? O que você acha melhor? Eu posso me apresentar, mas primeiro eu queria parabenizar, Renata. Primeiro agradecer o convite. É sempre muito bom poder falar dessa pauta. E também te parabenizar, que é muito importante que a gente tenha mais gente falando sobre as questões relacionadas à agenda ESG, à agenda de sustentabilidade, a mudanças climáticas que vamos passar por esse tema aqui também. Então, fico muito feliz de você trazer isso aqui para o seu canal, né, para você poder discutir isso junto aos associados, à associação, que é super importante, uma agenda que não dá mais para a gente deixar para trás, né? Antigamente a gente falava assim, eu gosto desta agenda, então vou procurar saber mais. Hoje não tem, acho, muito mais gostar ou não gostar, acho que é uma condição da nossa vida contemporânea, então é muito importante poder ampliar os debates. Fico, mais uma vez, super feliz e agradecido pelo seu convite. Nós Bom, também, nós também estamos muito felizes em ter você aqui, né? Quando você fala sobre isso, eu tenho uma empresa, sou consultora de consultoria de comunicação para sustentabilidade e eventos sustentáveis.
E eu coloquei mesmo no posicionamento da minha empresa, comunicação consciente, porque consciência, eu sempre digo, é um caminho sem volta, né? Você toma par de alguma coisa, né? E a partir daí você não volta atrás, né? Exatamente. E a gente vive um outro momento de mundo, né? Assim, não dá muito para a gente ficar nessa coisa de esse mundo é melhor ou pior do que anos atrás, mas entender que é esse mundo que a gente vive e é dele que a gente precisa cuidar, que a gente precisa estar atento, né? Você estava dizendo, a gente conversou num outro momento, né? Hoje, essa agenda ambiental é uma agenda super importante, tanto para as empresas quanto para o cidadão comum no seu dia a dia. E aproveitando para me apresentar, então, eu sou professor da SPM, eu sou jornalista por formação, sou professor da SPM aqui no Rio de Janeiro, trabalho com as disciplinas relacionadas ao tema da sustentabilidade, as mudanças climáticas, também cursos de curta duração, e co-coordeno, junto com meu companheiro lá de São Paulo, Marcos Nakagawa, o Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental, o SEDES SPM. É um centro onde a gente trabalha diversas temáticas relacionadas à pauta socioambiental, tanto com os alunos lá de São Paulo, da SPM São Paulo, quanto aqui com a turma da SPM Rio. Inclusive, já vou fazer um convite para quem estiver te assistindo, a gente vai ter um curso gratuito para criativos e criativas com mais de 60 anos. É um curso Que super máximo! que está chegando aqui no Rio de Janeiro, ele já tem 9 anos que acontece lá de São Paulo, e a gente está trazendo ele para o Rio, um curso gratuito. Então, acompanha pelas redes sociais da SPM, daqui a pouquinho já vai anunciar para as inscrições, são inscrições gratuitas, é um curso de 10 encontros para a gente desenvolver a criatividade dos criativos e criativas com 60 mais. Então já fica aqui o convite também. E essa é uma pauta, né, transversal na comunicação, transversal no marketing, transversal acho que na nossa vida, né, a partir de agora. Eu quero agradecer também à Rede Economia, né, que é a patrocinadora de toda a jornada ABMN ESG, não só do Live On, e fiquei bem feliz aí com essa notícia, né? Assim, a questão de etarismo, eu tenho ouvido bastante e há muita controvérsia, né? Pontos positivos e negativos, né? Já ouvi que a profundidade continua sendo dos mais velhos, que os milênios vão precisar dos mais velhos de qualquer maneira, né? Então, assim, eu sou aquela otimista que acha que dá para fazer essa conexão entre as gerações, né? Eu acho que cada geração tem o seu ponto alto, digamos assim, e essa mescla pode existir. Mas vejo muita gente bem desencantada com isso, bem desencantada. Né? É de fato uma agenda super importante. A gente tem toda vez, né, Renata, que a gente segrega muito as coisas, a gente perde, né? Se tem uma coisa que a agenda ESG ensina pra gente, é que a gente precisa mudar a nossa forma de ver a nossa relação com o mundo. Ela precisa ser mais colaborativa, né? Porque tem outras questões relacionadas. Quando a gente olha lá para a Agenda 2030, né, aquela estratégia da Organização das Nações Unidas lá de 2015 para a gente alcançar os ODS até 2030, o que ela vai falar para a gente é de não deixar ninguém para trás. E eu acho que esse lema da agência ele é fenomenal para o momento que a gente está vivendo. Então, seja na questão do etarismo, seja no preconceito e no racismo, que hoje é crime no Brasil, inclusive, a gente nunca pode deixar de esquecer isso, né? Quando a gente fala da LGBTfobia, quando a gente fala de todos os grupos sociais, quanto mais a gente colaborar, quanto mais a gente somar, quanto mais a gente multiplicar as possibilidades da voz para todo mundo, melhor fica. Mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve. É um outro momento que a gente está vivendo no mundo, né? É isso, independente se os 17 objetivos vão ser atingidos ou não lá em 2030, né? Eu acho que a gente tem que ficar bem com essa frase, que é uma frase emblemática e mais importante dessa construção, que é dar a mão, né, para quem está atrás e trazer para frente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando você inclui uma pessoa, não é para chamar para festa, é você chamar para dançar, né? Você chama para Exatamente. levantar e chamar para dançar. A pessoa Mas tem que vamos se começar divertir aqui tanto então. quanto a gente está se divertindo. A pessoa tem que se divertir tanto quanto a gente está se divertindo. Exatamente, tem que se sentir, né, incluída literalmente, né? A palavra inclusão ela tem que fazer sentido. Então, vamos conversar hoje, né, sobre a nossa live que vai falar sobre narrativas de comunicação para um consumidor consciente, né? Que é um consumidor que hoje pensa no seu hábito de consumo, né? Pensa na sua escolha, e essa escolha de compra, ela tem que estar muito, tem que dar
match com questões ambientais, tem que dar match com questões econômicas e com as questões mais importantes da sociedade, né? Então, os consumidores mudaram, as marcas também. As marcas precisam ficar atentas, precisam fazer o seu dever de casa e depois precisam aprender a se comunicar, né? A falar o que esse consumidor quer ouvir e entender esse consumidor. Então, primeira pergunta que eu vou te fazer aliás, antes de fazer essa pergunta, eu vou dar uma notícia que é importante, que é uma parceria, né, que a gente está fazendo, a SPM e a BMN, e que em breve a gente vai dar aí novidades para um congresso de marketing, né, que vai falar também sobre essa pauta da sustentabilidade. E que Guilherme, né, já soube, estará lá no pitch. Todo prazer, é muito importante que a gente fale isso com todos os públicos, e o marketing, sem dúvida alguma, é um espaço importante, né? Um congresso de marketing é um espaço muito importante para a gente falar sobre essa temática, uma vez que é isso, né? As relações mudaram, né? O marketing, como tudo, ele vai evoluindo também como a sociedade, então outras técnicas, outros perfis, outras formas de fazer, e tudo isso a gente discute lá no congresso. E vai ser bacana, né? Ver assim, a Associação Brasileira de Marketing e Negócios com a SPM, né? São duas casas do marketing que um cuida do mundo acadêmico e outro está mais voltado para as marcas, né? Então a gente vai poder fazer essa discussão em vários âmbitos, né? Mas vamos lá. ESG é uma pauta que urge, é uma pauta que está impactando de maneira definitiva, mas eu sempre fico assim, qual é a discussão mais importante do ESG nesse momento, né? Porque a gente tem as letrinhas e dentro das letrinhas a gente tem assuntos muito, muito importantes e muito relevantes. A gente fala de crise climática, de água, de direitos humanos, ao mesmo tempo que a gente está falando de remuneração de executivos, né? De representatividade, enfim, são muitos pratinhos, né? Então, nessa discussão, o que está impactando o mundo hoje para você de maneira definitiva e que está lá na frente de qualquer discussão? É vivência e é venal. Sim, eu entendo hoje, Renata, que não dá para a gente deixar de falar sobre a crise climática, né? A gente, infelizmente, politizou e polarizou essa questão climática. E a gente perdeu o fio mais importante. A crise climática ela é transversal, ela afeta a todos nós. Claro que ela também ressalta desigualdades. Então, quando a gente pensa no S do ESG, ela afeta diretamente povos que já são mais vulneráveis, né? O E também afeta diretamente, porque a gente está falando de perda de biodiversidade, de perda de, por exemplo, quem é do setor agro, né, de perdas agrícolas consideráveis. A gente viu as chuvas, a produção de arroz no Rio Grande do Sul agora, né, nessa tragédia climática que a gente vivenciou, né, recente. E a gente fala do G porque a gente fala da governança, no sentido da transparência, no sentido de como é que a gente vai lidar com esses desafios no mundo contemporâneo. Então, me parece que esse é um tema muito importante da gente entender mais a fundo, deixar de lado essa polarização política que se tornou nessa agenda, que infelizmente foi para esse caminho. Claro que todas as ações que a gente faz no mundo carregam sim o sentido político das coisas. Mas aqui a gente está falando de um consenso científico. Não há dúvidas para os cientistas de que a gente vive uma crise climática com impactos cada vez mais reais e concretos. Então, a gente precisa entender como é que isso impacta as cadeias produtivas dos nossos negócios. E aí sim, então, como é que o marketing entra, né, nessa comunicação e a comunicação também das ações que são realizadas pelas organizações. Eu diria isso, a questão climática, mas olhando especificamente para a realidade brasileira, Renato, eu falaria também das questões sociais. O Brasil é um dos países mais desiguais, infelizmente, do mundo. Então, me parece que as empresas conseguiram agir mais rapidamente para as questões ambientais, até porque tem mais tecnologia, tem mais indicadores, é mais fácil de você prestar contas, mas ainda patinam nas questões sociais. Ainda patinam nas questões das desigualdades, né? A gente vem melhorando, com certeza, não dá para dizer que não melhorou nada, é muito pessimista essa visão, tem avanço sim, mas são avanços a passos mais lentos.
Eu acho que, assim, principalmente da pandemia para cá, a gente viu as empresas correndo atrás, as empresas se organizando, se capacitando seus funcionários, né, para poder também eles poderem falar sobre isso, terem propriedade. De fato, a gente avançou muito. Desculpa eu ter te interrompido, mas é porque eu vejo muito avanço, mas é muita coisa para fazer, né? É muita coisa para fazer por conta disso, né? Assim, essas fronteiras entre o mundo externo e o mundo interno das empresas, antigamente me parece que elas eram mais claras. Hoje, acho que tem uma permeabilidade maior, né? Assim, o que acontece no mundo, no entorno, reverbera hoje diferente dentro das organizações, né? Os colaboradores, as colaboradoras, eles trazem para dentro do ambiente de trabalho hoje temas que antigamente parece que elas ficavam fora. Verdade. Tem mais confiança, inclusive, de se colocar, de pleitear algumas questões, né? De se posicionar. Exatamente. Então, especialmente na comunicação interna, hoje, eu acho que a gente precisa considerar isso, né? Assim, não dá mais para eu não falar sobre diversidade. As diversidades, né? Muito maior do que a diversidade sexual apenas ou de orientação, mas as diversidades raciais, as diversidades religiosas, a gente fala muito pouco sobre isso no Brasil, mas a gente tem um Brasil cada vez mais plural também, nesse sentido. Espaços de poder também, né? Que a gente, hoje, cada vez mais a gente vê mulheres ocupando o poder, né? Se achando, inclusive, assim, mulheres se achando preparadas, né? Porque não por falta de capacidade que elas ocupavam, mas às vezes eu percebia, transitei por ambiente corporativo durante muito tempo, uma sabotagem, uma autossabotagem, uma falta de confiança própria, até uma questão de se perguntar, será que eu posso? Né? Tem muito isso também, né? Será que eu estou preparada? E já estava preparada. Né? As questões de gênero chegam com tudo, né? As mulheres muito bem preparadas, mas cada vez, felizmente, mais empoderadas para assumir as suas posições e batalhar pelas posições. Isso realmente precisa acontecer. A gente precisa abrir o nosso entendimento para a população trans, que antes estava reservada a uma categoria dentro do mercado de trabalho e que hoje precisa vir, sim, porque são muito capacitadas as pessoas e se somarem conosco. As diversidades geracionais, como a gente conversou. Né? Tenho visto muito PCD assumindo gerência voltada para a inclusão. Isso é muito legal de ver. Isso tudo é muito novo e, de fato, vai impactar a maneira como a gente estava habituado a fazer. Então, exige da gente, sim, um pouco mais de atenção, um pouco mais de proatividade para essas questões e não uma passividade que a gente costuma ver ainda, mas sim num caminho de mudança. Uma pergunta que eu quero te fazer é que eu tenho visto que o ESG ele está em várias prateleiras. Às vezes eu converso com uma empresa e o ESG foi determinado para funcionar dentro da área de comunicação interna. Converso com uma outra empresa, o ESG está dentro da área de eventos. Converso com uma outra empresa, está dentro da área de responsabilidade social. Enfim, como é que está acontecendo essa... Como é que se posiciona... Coloca. Onde se coloca o ESG, porque eu fico muito... É claro, quando você tem empresas maiores, né, normalmente elas estão ali na área de responsabilidade social. Mas o que eu tenho visto é que é uma pauta que às vezes é distribuída. E eu fico, às vezes, assim, me questionando, mas será que era aí mesmo que ela tinha que estar? O que você tem visto? Qual a sua ideia em relação a isso? Eu vejo essa pluralidade de prateleiras, como você mencionou, mas o meu desejo é que ela tem em alguma prateleira. É que essa prateleira fosse a prateleira da presidência. Em qual sentido? No sentido de que isso está no core das empresas. Né? No sentido de que a visão ESG, a visão da sustentabilidade, seja uma visão do negócio. E não uma visão do negócio. Oi? Que é o G. Mas o que eu tenho percebido que apesar né, da governança entender que essa é uma pauta emergencial, eu não sei nem mais se é emergencial, gente. Tem que, né? A condição desse mundo. Exatamente. Ponto. Aquilo, a gente conversando, são as novas demandas da construção do mundo. A gente não vai deixar de falar sobre isso.
Eu vejo que é como se eu tivesse que incorporar essa pauta. Olha, a gente tem que dar um jeito de incorporar essa pauta. Agora, onde ela vai ficar, eu ainda vejo um pouco isso. Eu É, preciso falar disso, eu preciso dizer que eu estou falando. Você vê isso também? vejo. Eu vejo marcas que fazem ações muito legais e comunicam muito mal, e vejo marcas que não fazem ações tão interessantes assim e hipervalorizam essas ações na sua comunicação. Por isso que eu acho que o ESG ele tem que estar relacionado sim à presidência, à diretoria de operações, à vice-presidente de operações. Ele precisa ser uma mentalidade de pensar o negócio. É uma outra lente. Para os nossos alunos lá da graduação e da pós, eu costumo falar que é uma lente de gestão, né? É como os óculos. Eu coloco os óculos e a partir dessa forma de ver, eu vou olhar a sustentabilidade. Eu vou olhar o ESG. Porque aí eu vou começar a considerar novas variáveis que originalmente, talvez, a nosso processo de formação de gestores não estavam ali e que agora precisam estar. Então, se eu deixo reservado ao time de comunicação, ao time de RH, não que não seja importante, é claro que é muito importante estar com essas pessoas, mas também precisa estar com o time de negócios, também precisa estar com o time de relacionamento com os investidores, que inclusive tem bastante relação, né? É um lugar que normalmente também ressoa bem esse discurso do ESG. Eu preciso estar com o time de operações, porque assim eu vou entendendo essa agenda transversalmente dentro do negócio. Não é Compliance, mais né? A área de compliance tem tudo totalmente, a ver com ESG, né? totalmente. Então, a gente precisa começar a fazer essa mudança de visão de que não é um departamento, né? Também pode ser um departamento, mas é muito mais uma lente de gestão, uma forma de gestão, né? De fazer negócios hoje. Qual o movimento que você tem visto assim das marcas em relação a essa pauta? Porque a marca olha para o consumidor que desconfia dela, a marca olha para um consumidor que hoje é muito mais atento, né? Então, Muito. ela não consegue mais jogar, simplesmente vou jogar uma campanha aqui. Ela não consegue mais fazer isso. Ela tem que Não. pensar em múltiplas vertentes, né? É. Quem é o meu consumidor? O que ele deseja de mim? O que ele espera de mim, É. né? Não que não existam casos de greenwashing, né? Que é aquele banho de tinta verde, eles continuam acontecendo, mas eles são mais difíceis, ou melhor, eles são mais facilmente percebidos pelos consumidores. Então, hoje a gente tem consumidores. Claro, eu preciso fazer aqui uma ressalva. A gente tem, como eu já disse, o Brasil é muito desigual. Então, não dá para eu falar consumidores como se todo mundo consumisse igual no Brasil, né? Estou falando aqui da classe C, da classe B, da classe A, que é uma classe, talvez um C mais para B, que tem poder de escolha. Quando a gente vai falando das classes D e E, por exemplo, vão ficando com menos poder de escolha porque estão numa situação financeira que é muito mais aquilo que é possível do que aquilo que necessariamente eu gostaria. Não que não façam escolhas, mas talvez tenham menos capacidade, infelizmente, de escolher mais o que consome. Além de Quando a gente não ter tanta informação, né? Quer dizer, você junta a falta de informação, muitas vezes, com essa questão da escolha possível, tem né? falta de informação, essa classe trabalhadora ela está correndo, suando a camisa para poder pagar as contas no final do mês, então também o tempo fica mais restrito, porque o cotidiano do trabalho vai engolindo, né? Então, tempo de pesquisa, tempo de entender, tempo de debater com outros, isso tudo vai diminuindo. Mas, de maneira geral, algumas pesquisas vão mostrando que o consumidor brasileiro está mais consciente e em busca de hábitos mais saudáveis. Então, o Instituto Acatu, Instituto de Consumo Consciente, faz pesquisas regulares que vem mostrando um outro comportamento do consumidor brasileiro. O dado mais recente, que é de 2022, o estudo de 2023 deve estar para ser lançado, mas esses dados de 2022, eu imagino que para 2023 a gente não tenha tanta diferença, que a curva vem mais ou menos na mesma linha dos estudos anteriores, vão mostrando que, por exemplo, 84% dos brasileiros querem reduzir o seu impacto individual sobre o meio ambiente e a natureza. 55% dos brasileiros está disposto, por exemplo, a pagar um pouquinho mais por produtos ou marcas mais sustentáveis. Com essa ressalva, nós estamos falando de uma classe social com capacidade de fazer essas escolhas. É um recorte, né? Você recortou aqui. É um recorte. Entre 43% e 55% dos brasileiros, vejam aí que na tomada de decisão do consumo, atributos desses produtos ou serviços ecologicamente corretos pesam mais, né, na hora de decidir. Vou decidir por A ou por B, se o B tem
um melhor impacto socioambiental, eu vou optar por B. Então, o que isso mostra para a gente? Especialmente com produtos de cuidado de higiene pessoal e limpeza, né? Esses produtos, acho que hoje não consegue mais ficar no mercado se continuar agindo como agia antigamente. Esse cuidado pessoal e limpeza é um segmento muito resolvido já para o consumidor, né? Então, isso mostra para a gente, né, Renata, que o consumidor ele não é mais um consumidor passivo, ele não é mais um consumidor que não está acompanhando a condição do mundo atualmente, mas, sobretudo, mostra que ele entende que a ação socioambiental dele, a ação sustentável dele, também é feita por meio do consumo. Se a gente voltar 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar tudo isso, a gente observaria muito mais os movimentos sociais. As pessoas que queriam se envolver com as questões socioambientais, elas iam procurar um movimento para ia se envolver com o Greenpeace, com a WWF. Era muito focado lixo, né? Assim, eram campanhas de lixo, mico-leão dourado. Tinha muito essa campanha a extinção e lixo, né? Eu acho que estava muito focado nesses dois, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era o que a gente fazia nas empresas, né? A gente participava de ganhava ações, né? E as ações eram sempre muito coletivas relacionadas a lixo, né? E hoje esse público entende, uma parte do público entende que a ação sustentável dessa pessoa se faz pelo consumo. Então isso muda tudo, né? Porque o consumo passa a ter um outro significado para esse público. Não é mais só aquele bem ou serviço, mas é também o meu posicionamento no mundo a partir de como eu consumo. Você vê que as empresas de second hand estão batendo um bolão, né? Um bolão. Impressionante. Porque é um posicionamento, entende? Não é só pelo preço, não é um posicionamento dessa geração, né, que está consumindo, está chegando no mercado agora, consumidor com poder de compra. Eu não preciso mais comprar tudo novo, eu posso ir lá e ter algo que eu estou gerando menos impacto. Então, deixa de ser um consumo pelo consumo, claro que continua acontecendo isso com uma parcela da população, mas começa a vir um consumo baseado no posicionamento dos consumidores, que aí ficam atentos ao posicionamento das marcas e dos seus líderes. A gente começa a refletir, né, sobre o que a gente está fazendo, para pensar no que a gente está fazendo, né? Guilherme, como é que você acha que o marketing pode ajudar a mobilizar ações coletivas em torno de questões globais? Principalmente em torno de questões climáticas, pobreza e igualdade de gênero. Informando, jogando luz nessas pautas, dando espaço, dando voz, trazendo informação, né? Esse público mais consciente, ele também consome de uma maneira diferente, né? Ele quer ver mais a ação e menos o discurso. Então eu preciso fazer, a marca precisa fazer, depois contar que fez e pautar o debate, trazer aquele assunto à tona. Então, lá atrás, quando o Boticário traz uma campanha de Dia dos Pais com um casal gay que, né, assim, não é um beijo explícito, você entende que vai ser um beijo. Isso gera uma grande discussão no Brasil de 10 anos atrás, não lembro exatamente, mas já tem um tempinho essa campanha. O Boticário está se posicionando e trazendo luz para um tema importantíssimo para a sociedade, né? Quando nesse Dia das Mães ele faz uma campanha, uma mãe solo, com o seu adolescente, falando da tempestade, né? Gente, eu chorei. Essa foi uma das campanhas mais bonitas de todos os tempos. Eu sou mãe solo, né? Então, me tocou assim tão profundamente. Profundamente, porque ela fala com as mães, né? Ela fala com aquele sentimento tão desafiador da maternidade, ainda mais para as mães solo, que a gente tem uma representatividade, um número enorme de mães solo no Brasil. Então, o marketing, quando ele pauta esses assuntos, quando ele traz, quando ele discute, quando ele joga a luz para isso, ele contribui para que esse assunto seja discutido pela sociedade, né? A gente tem que acabar com esse dualismo, né, que às vezes acontece de mas faz isso, não é porque ela quer discutir mesmo, é só para vender mais. Toda organização com finalidade lucrativa quer vender, né? Que bom, ok, porque uma empresa está aqui para vender, né? Mas se você está vendendo e está fazendo bem...
quando a gente fica nessa polaridade, a gente não discute a fundo o que precisa ser discutido. O tema maternidade solo precisava ser discutido. O tema dos casais gays precisavam ser discutidos e eles terem representatividade na propaganda brasileira, no marketing, né, nas ações de comunicação institucional. As questões raciais elas precisam vir à tona. Então, é nisso que a gente tem que focar. Né? E o marketing ele precisa acompanhar essa condição do mundo, esses grupos que antes não tinham voz e que, felizmente, com muita luta, estão ganhando uma voz, ele precisa trazer isso para a cena, né? Não deixar mais no canto como ele costumava deixar. Queria te perguntar também a importância do movimento woke, porque eu ouço muito as pessoas falarem, ok, são ativistas, é muito fácil você ser ativista, é só você criticar. E a minha visão é que a gente precisa deles, independente se eles estão sentados no board de uma empresa ou não, a gente precisa do ativista, porque o ativista ele joga a luz em um tema específico, né? Mas eles são muito criticados. Então, eu queria que você falasse, na sua visão, qual é a importância desse movimento woke, né? Qual o papel desses ativistas na construção de uma nova postura, uma indignação moral? Esse Eles movimento, realmente têm peso na sociedade? Eles fazem o jogo virar? esse movimento vem de wake, né? De wake up, né? Da expressão em inglês, né? De acordar, despertar. Então, é um movimento de ativismo dentro das organizações, no sentido de que as pessoas vão se posicionando, tem posturas mais políticas, as marcas assumem posturas mais políticas. Então, a gente vê, 2 anos atrás, o dono da Patagônia vendendo, né? Entregando a empresa, no bom sentido do verbo entregar, para um fundo climático, para fazer a gestão da empresa. Isso é um posicionamento político. Então, é esse movimento, desse ativismo político dentro das organizações também. Você me perguntava assim, qual que é a importância do ativismo? Se a gente olha a teoria dos movimentos sociais, tudo aquilo que a gente vai ver se tornar um novo direito na sociedade surgiu de um movimento, de um grupo organizado lutando para que aquilo se tornasse um direito. Então, todo o movimento feminista, todo o movimento negro, todo o movimento ambientalista, que décadas a décadas a fio lutam por alguns avanços importantíssimos para a sociedade, primeiro surgiu lá no movimento. Então, os movimentos sociais, o ativismo, ele é super importante para a sociedade, porque ele questiona a ordem das coisas. E é importante que a gente tenha questionadores da ordem das coisas, porque senão a gente entende que o mundo é igual para todo mundo. E relembrando lá o lema da Agenda 2030 da ONU, não deixar ninguém para trás. Significa que o mundo não é igual para todo mundo. Né? Então, é muito importante que existam espaços para que haja, sim, questionamentos sociais. Você usou uma expressão, né, que é muito comum, mas as pessoas só criticam, não dão soluções. Sim, acho que isso é um ponto a ser observado, uma crítica a isso, né? Preciso, sim, fazer A críticas, Greta mas foi muito ao mesmo criticada, né, em alguns momentos, né, principalmente na época de pandemia, chegou a ser presa e as pessoas criticam muito, mas eu acho ela fantástica, né? Quer dizer, a porque qualidade ela dela com uma consciência tão jovem e já com essa consciência, né? E fez muito barulho e mexeu muito com as marcas. isso. Então eu sou muito fã da Greta. Acho que a gente tem que entender isso. Esse movimento que questiona, ele é importante para a sociedade. Senão a gente corre o risco de entender que está todo mundo incluso nessa sociedade, que está todo mundo vivendo muito bem, porque a gente está numa bolha que estamos vivendo muito bem. A grande verdade é que não, uma maior parte da população não está tão bem assim. Então é muito importante que tenha espaço e que tenham sim empresas, líderes, homens e mulheres de negócio que assumam uma postura ativista. Funciona para todo mundo? Funciona em todo lugar? É claro que não. Depende do contexto, depende do momento. Agora, o pensamento crítico e questionador, esse acho que não faz mal para ninguém. Acho que todo mundo pode Canja de ter. galinha, canja de galinha, pensamento crítico não faz mal a ninguém. Isso. Outra coisa que eu queria conversar com você é em relação ao tamanho de empresa, né? Eu ouço muito assim, mas a minha empresa é muito pequena, não dá para fazer. É melhor, é mais fácil para uma empresa pequena. A minha empresa é grande, a minha empresa é média, né? Existe isso. Como é que a gente
consegue ajudar as empresas, né? Ok, eu sou pequena, eu sou média, qual é o caminho, né? Me ajuda aqui a responder isso. Eu sempre fico muito, eu ouço muito isso. Eu sou muito pequena, não tenho verba, né? Acho que existe uma diferença sim. Existem desafios dependendo do tamanho do negócio, do tamanho da empresa. Para as pequenas e médias, talvez faltem recursos financeiros, humanos. Eu não vou conseguir contratar eventualmente uma pessoa que vai trazer uma inovação ou que tenha tido a possibilidade de ter uma formação específica para aquilo que eu preciso. Para as grandes, elas têm recursos financeiros, humanos, técnicos, tecnológicos, mas elas já estão também num nível que mudar processos, mudar posicionamentos se torna mais desafiador. Então, é um transatlântico no meio do oceano fazendo uma curva, ela vai ser mais lenta, ela não vai ser rápida, mas ela vai ser sustentada. Ou então é um barco pequeno fazendo uma curva, eu consigo fazer talvez mais rápido, mas eu não tenho a potência que é preciso ter. Qual é o grande caminho para essas empresas? É entender o seu negócio. Não é olhar para o coleguinha e dizer, está todo mundo falando de diversidade, eu também preciso ser diverso. Está todo mundo falando de coleta seletiva e destinação correta, eu também preciso. A gente precisa, inclusive, falar de resíduo, porque faz parte da política nacional de resíduos sólidos. Mas a grande questão é eu entender qual é a minha cadeia produtiva, entender qual é o melhor impacto que eu posso ter na minha cadeia produtiva. Quando eu olho assim, eu consigo dar a dimensão certa para o tamanho da minha empresa. Se eu sou uma empresa pequena, que gera pouco resíduo, rapidinho eu vou me adequar à questão de resíduo e vou criar um processo que depois eu sigo aquele processo. E conforme a minha empresa vai crescendo, o processo vai evoluindo. Né? Se eu já sou uma empresa grande, geradora de muito resíduo, esse processo de adequação vai levar mais tempo. Então, não é um processo simples para nenhuma das empresas, porque é uma nova forma de fazer a gestão. Eu escuto muitos líderes, normalmente homens, dizendo assim, agora eu tenho que fazer quê? Né? Ou agora esse assunto... A verdade é que a gente nunca pôde. Agora agora tem mais cobrança dos consumidores, agora tem outros discursos, narrativas surgindo, felizmente ocupando espaço e visibilidade. Então, para todo mundo vai ser desafiador. Mas se eu entendo bem da minha cadeia e eu vou olhando o impacto que eu posso ter em cada um dos elementos da minha cadeia, eu consigo ajustar o tempo, a expectativa, o recurso, e aí eu vou, de maneira sustentada, fazendo essa mudança. Não pode ser uma mudança rápida, porque talvez ela não seja uma mudança consistente. É melhor que seja uma mudança consistente. Né? Então, é desafiador, sim, para as empresas pequenas, médias e grandes. Eu, hoje mesmo, estava orientando um ex-aluno, já formado em administração, está montando um negócio dele, que é um negócio super bacana em Niterói. O desafio que ele tem para fazer parcerias, para mostrar o valor ambiental, socioambiental daquilo que ele está propondo. Porque são empresas pequenas. E aí faltam recursos financeiros, técnicos, tecnológicos, recursos humanos. Mas acho que a grande dica é isso. Olhar para a cadeia e, com consistência, fazendo ajustes para melhorar o impacto em cada ponto da cadeia. Você acha também que visitar os 17 objetivos ajuda, né? Eu indico isso também para os meus clientes. Vamos dar uma revisitada. Onde é que você se encaixa aí? Até para você também se profissionalizar, entre aspas, né? Porque quando você também dá as mãos para algum dos objetivos, né, você consegue também uma ajuda para até se desenvolver, entender marcas que estão trabalhando tão bem esse objetivo, né? Pode entrar um co-branding, né, um marketing colaborativo. O que você acha disso? O Ban Ki-moon, que era o líder das Nações Unidas no momento em que os ODS foram estabelecidos em 2015, ele dizia que essa agenda era uma to-do list, né? Era uma lista de tarefas. Não dá para fazer os 17, assim, dependendo do seu negócio, do seu tamanho, mas você pode elencar, você pode escolher, né? Você pode usar como um guia, né? Essa lista que tem 17 objetivos, que se desdobram em 193 metas, não dá para alcançar todas. E nem é o objetivo dessa estratégia das Nações Unidas que a gente alcance todas, porque realmente é inviável. Mas que ela seja um norte. A agenda ela não é divisível. Eu não posso olhar e falar assim, eu só vou fazer o 4.
eu só vou fazer o 11. Não é essa a ideia. A ideia é que eu parta do 4. Eu começo pelo 11, que é aquilo que é mais alinhado ao meu negócio. Então, claro, a SPM vai partir da educação de qualidade, que é o ODS 4. A Fiocruz partiria do ODS 3, saúde e qualidade de vida para todos, e bem-estar. Então, você pode partir de 1, 2, 3, de um grupo de objetivos que tem a ver com o seu negócio, com o seu posicionamento, com a sua cadeia de valor, e dali você vai entendendo a integração entre todas as elas, entre todos esses objetivos, todos esses elos que a agenda propõe. Mas é importante uma coisa que você falou, Renato, que é assim, a gente também não tem uma ansiedade de achar que a gente não vai alcançar até 2030. Não acho que é por aí o caminho, né? Vamos parar para pensar a estratégia das Nações Unidas. Ela precisava ter uma linguagem comum com todos os países, as nações do mundo, sem o poder de obrigar, né? Porque por conta da governança internacional, você não tem um país que pode, ou uma organização que pode determinar que a outra faça, por uma questão de soberania nacional. Então é uma agenda política, portanto. Né? Ela precisa influenciar, ela precisa... Você imagina como colocar todo mundo na mesma direção. A agenda é isso. É pegar e dizer para os países, para as organizações, para o cidadão, olha, esse aqui é um bom caminho para não deixar ninguém para trás. Olha para esses 17 objetivos e siga neste caminho. E a gente já está fazendo isso. Então, a agenda já está dando certo. Né? Ela já está funcionando. Pode ser, e com certeza sim, a pandemia faz com que alguns avanços levem mais tempo agora para serem alcançados, mas eu não tenho dúvidas de que é um bom caminho a seguir. Então, acho que a sua recomendação para essas organizações que você faz a consultoria, ela é muito adequada. Olha para a agenda como um guia. Eu sempre peço para olhar para a agenda. Eu sempre peço. Vamos revisitar, vamos entender, né, esses mais de 190 objetivos que a gente tem aqui, esses de metas, né? E se situar, exatamente. Vamos começar por aqui, né? Isso aqui é plausível, isso aqui é possível, né? E a gente falou aqui de marketing colaborativo, né? Em relação também, é um outro conselho que eu dou muito para as empresas quando elas são menores, né? Essa questão do co-branding. O que você acha dessa mudança de mindset, né? Hoje você tem marcas que são concorrentes trabalhando e falando sobre o mesmo tema, coisa que antigamente a gente não via, né? Ter meu concorrente, vai para lá, eu vou para o lado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E hoje não. Hoje a gente tem visto, né, essas campanhas de co-branding. Não só pela sobrevivência das marcas, mas eu acho que é pela nossa sobrevivência, né? Muito essa agenda que você colocou. Gente, agora somos nós. Que bom, né, que a gente está vendo isso, porque esse espaço só da competição não nos trouxe para um lugar tão legal. Se a gente olhar para a natureza, que é o que melhor poderia nos inspirar, a gente vai observar que as espécies competem, mas ao mesmo tempo elas cooperam para que todas possam se desenvolver e nenhuma espécie quer exterminar a outra, né? O Ricardo Guimarães, que é um estrategista de marketing da Timos em São Paulo, um grande parceiro, uma grande mente pensando, ele fala muito de competir e cooperar ao mesmo tempo. Eu acho que ele está corretíssimo, eu gosto muito dessa fala dele, porque é isso, o ambiente onde a gente vive, a condição desse mundo, ao mesmo tempo que eu estou competindo com você, com o fulano, com o ciclano, eu preciso que a gente crie um espaço de colaboração para que desenvolva aquele segmento, ou aquela área, ou aquela temática. Então, especialmente na agenda do ESG, na agenda da sustentabilidade, a colaboração ela é fundamental. Não tem como a gente não colaborar. Não colaborar entre negócios, não colaborar empresas e comunidade, empresas e movimentos. Então, lá em 2016, a Avon fez uma campanha para o lançamento de um BB Cream, que ela trouxe a figura principal era a Lineker, que hoje a gente está vendo aí estourado, né? Nessa nova música brasileira. Mas naquele momento ela trouxe essa discussão de gênero para dentro da campanha, na produção e na elaboração. Trouxe em outro momento de Jamila Ribeiro para discutir, para montar a campanha junto. Então, esses, por exemplo, são exemplos que eu acho muito rico de como é possível colaborar setores
setores diferentes da sociedade, né? Djamila, uma acadêmica, também relacionada com o movimento negro, né? Então, também uma ativista, além de acadêmica, uma ativista, colaborando junto com uma marca, né? Todo o movimento de gênero, o movimento trans, discutindo isso com a marca. Até Camila participando de conselhos de empresas, né? Olha que coisa bacana, trazendo essa visão. Né? E olha, vocês estavam numa cegueira. E aí, isso também é um entendimento para as marcas de que uma marca não vai saber de tudo. Então ela precisa se aproximar daqueles que entendem mais e colaborar, né? E produzir em conjunto, para produzir com consistência, para produzir com responsabilidade, para fazer um discurso responsável sobre aquilo que ela está trazendo para a cena e não ser ou uma ação de greenwashing ou um discurso vazio. Então, não consigo ver, mas talvez seja uma forma minha de ver o mundo que procure enxergar o mundo de uma maneira colaborativa, mas não consigo ver outra saída no marketing, na gestão, fazendo um negócio, se a gente não incorporar essa visão que o Ricardo tão bem ressalta da competição junto com a colaboração. Momentos em que eu tenho a competição, momentos que eu colaboro, e ao mesmo tempo. Para você que é profissional de comunicação, quais são as ferramentas ou as plataformas que são mais eficazes para a gente alcançar esse consumidor e engajar os consumidores nessa pauta, né? nessa reflexão? Eu acho que as marcas elas precisam começar com um trabalho de reflexão interna. Então a gente estuda lá todos os P's do Porter. Eu acho que a gente precisa incluir aí um P importantíssimo, que é o propósito, que é entender por quê, né? Por que eu faço tudo isso que eu faço? Quando eu entendo claramente isso, um próximo passo é olhar para a minha cadeia produtiva. Quando eu entendo a minha cadeia produtiva e eu busco diminuir os impactos da minha cadeia, eu gerar impacto positivo na minha cadeia, a partir daí eu vou ter boas histórias para contar. E não o contrário. Infelizmente, muitas marcas tentam achar boas histórias que podem soar um pouco falsas, porque elas forçam um pouco a barra. O que eu mais vejo são manifestos de sustentabilidade absolutamente vazios. São textos lindíssimos, muito bem escritos, vídeos muito bem produzidos em algumas situações, mas que não mostram o que a marca faz. Né? E é importante, a gente diz, né, a ONU diz, né, a gente diz, não sou eu que digo, é a ONU que diz que a gente está na década da ação. De 2020 a 2030, não dá mais para a gente fazer discursos sobre as questões da sustentabilidade, a gente tem que agir. E as marcas precisam entender isso. Então, eu entender a minha razão de ser, entender como eu produzo, melhor o meu produto, e daí eu conto as minhas histórias, isso é poderosíssimo. Porque aí tem verdade, aí tem autenticidade, né? E a gente vive um momento de contação de histórias, né? Por isso que a gente vê o POV, né? Esse Point of View, que é uma linguagem da internet que é muito importante. A gente quer mostrar o ponto de vista desse consumidor protagonista, né? Esse consumidor da rede social que ele produz. Isso é um empoderamento total, né? Assim, quando eu vi, quem me mostrou isso foi meu filho, eu nem sabia o que era. De repente eu vi lá no TikTok. Aí eu fui perguntar para ele, né? Falei, mas o que é isso? O que é POV, né? Point of View. Como eu enxergo o mundo, como eu me coloco, um adolescente, né? Ah, entendi. Quer dizer, como eles já conseguem enxergar, criticar e fazer ali, né, no seu post, o seu protesto, né, seja o que for. É uma colocação, né? E se a gente entende que essa marca entende quem ela é, entende por que ela está fazendo e melhora a sua cadeia, gera impacto positivo na sua cadeia, minimiza os impactos negativos, ela vai ter uma história muito, muito potente para contar. Aí ela vai saber contar essa história, porque ela não vai precisar fazer um texto que seja muito bonito, mas que vai ser vazio, porque ela já vai ter o conteúdo. Né? Então aí eu vou somar o conteúdo com a forma e aí sim vira um discurso muito potente. A gente pode fazer diversas críticas à Apple, mas recentemente fez um vídeo sobre o seu relatório de sustentabilidade com a mãe natureza. Né? Então cria uma história em que a mãe natureza vem ali e aí as lideranças da Apple têm que prestar contas. A gente tem diversas discussões sobre obsolescência programada, tudo isso, mas se a gente observa a narrativa do vídeo, é uma prestação de contas dos big numbers de tudo que essa organização vem fazendo. Isso mostra que tem uma ação em desenvolvimento, né? Então,
ainda que a gente possa ver ressalvas, e sempre vai ter, toda peça de comunicação que a gente produzir, a gente vai sempre achar que tem um caminho ou outro que poderia ser melhor. Mas ali eu estou vendo uma marca prestando contas e mostrando o que ela está fazendo. E isso é uma coisa muito poderosa da gente fazer. Mostrar processos de ajuste. Então, muitas marcas querem falar sobre sustentabilidade, mas ainda não começaram, ou estão começando a sua jornada. Então, conta. Assume. Estamos começando a jornada, queremos ir por essa direção e estamos dando esses passos. Se expõe, olha, a gente está começando e a gente está fazendo desse jeito. Tem um comentário aqui da Ana Cecília que eu achei fofo. Pove, assistindo uma live nessa noite de terça-feira. Muito fofo, né? Adorei. Eu vou ter que fazer a sua última pergunta. Eu sei que você vai ter que sair um pouquinho mais cedo, que você tem um compromisso, né? Mas precisamos falar de futuro, né? Tendências futuras, o que você enxerga para a comunicação e para o marketing voltados para esse consumidor consciente, para essas marcas, como é que elas vão se preparar. Quando você olha para o futuro, como é que você vê essa pauta da sustentabilidade na comunicação? Muitas pessoas me diziam, alguns anos atrás, essa é uma moda, daqui a pouquinho passa. Não, eu me lembro lendo Bauman, Vida Líquida, as pessoas não serão, elas estarão, né? Um não lugar. Eu lembro tanto que eu falava, gente, mas será que isso realmente se concretizará, né? Naquela época que mídias digitais era apenas um hot site, a gente estava ali ainda. Eu me lembro que eu fiz um trabalho de uma pós, né, que falava sobre globalização nas mídias digitais. Enfim, a gente não sabia o que viria, a gente não tinha influenciador, não tinha nada disso, né? E eu achava tudo, esse mundo líquido, né, essa comunicação líquida, eu achava que era um pouco uma viagem na maionese. Eu achava que a gente não ia chegar na vida líquida, e a gente chegou, estamos aqui, né? Então, eu há 20 anos trabalho com as questões temáticas, né? Desde a minha graduação, 21, esse ano completando 21 anos, que me graduei. E aí a gente vê um ciclo. A gente não vê grandes novas discussões. A agenda ESG, a agenda ESG, ela não é nova exatamente, ela ganha proporção em 2020 com a BlackRock, que traz essa discussão, né, para o mercado de investimentos. Mas antes a gente já viu a mesma agenda com outras nomenclaturas. Mas o que eu percebo é um ciclo. Né? E se a gente olhar para a história da humanidade, a história é cíclica. Né? A gente está vivendo esse momento de grande liquidez e de uma superficialidade muito grande das coisas. Então, hoje a gente consome um conteúdo. Eu estou até lendo um livro chamado Geração Ansiosa, de um psicólogo social norte-americano, acabou de ser lançado no Brasil, muito legal, mostrando como está afetando o nosso cérebro, as redes sociais, e da molecada muito mais, está reprogramando real o cérebro. É a minha leitura. Eu estou estudando a dopamina. Eu imagino que isso não vai se sustentar por muito tempo, a superficialidade do que a gente está tratando os temas. Eu concordo. Precisar trazer de novo esse conteúdo para um lugar que ele merece. Né? Que hoje ele acaba ficando... A gente tem priorizado um pouco mais a forma do que o conteúdo, com esses influenciadores, com o modelo das redes sociais, com essa coisa de vídeos muito curtos que eu vou passando para o lado, né? Seja no TikTok, seja nos stories do Instagram. Eu acho que a gente vai ter um passo que a gente vai querer um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de conteúdo. E as marcas vão precisar estar preparadas para ter esse conteúdo para oferecer. Né? Elas vão ter que entender as condições de mundo. Acho que marcas que leem a sociedade mais rapidamente vão estar mais prontas para reagir a esse outro momento. Então, talvez seja o momento de trazer para perto os comunicadores, dos sociólogos, dos antropólogos, para que eles nos ajudem, dos psicólogos sociais, para que eles nos ajudem a entender mais rapidamente essas mudanças de mundo que a gente está vivendo. E a gente vai continuar vivendo muitas mudanças. Mas se até aqui a gente foi vendo muita superficialidade nas coisas, eu imagino e desejo que a gente possa fazer uma outra volta nesse ciclo, onde a gente vai trazendo mais conteúdo, a gente vai trazendo mais significado, a gente vai trazendo mais reflexão para as coisas. Perfeito. Guilherme, eu queria ficar aqui para sempre. Você é ótimo. Poder remarcar meu próximo compromisso
para poder Pois falar é, a mais. gente tem que fazer depois uma sobre o Congresso. Isso. A gente pode já marcar uma sobre o Congresso. Congresso. Perfeito, já tá combinado. Bom, eu vou me despedir de vocês, mas de novo vou dar aquele aviso que hoje é dia de promoção, né? Então vai lá, você que quer se associar, pessoa física, vai lá no site da bmn.com.br, entra na aba membresia, pessoa física e clica em associe-se. Até R$ 23,59 com o cupom de desconto ABMN20, tá? ABMN20, tudo em maiúscula. Você ganha 20% de desconto na assinatura até R$ 29,59. Quero agradecer também a Rede Economia, nossa patrocinadora da jornada BMN ESG. Agradecer, sem palavras, por essa conversa maravilhosa aqui com o Guilherme, da SPM. Já firmamos um compromisso, né? Sim. E até o próximo Live On, daqui a 15 dias, com um novo convidado, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. A BMN agradece e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.